acharam o Queiroz e agora ele tá preso e o Brasil bate 1 milhão de casos de coronavírus. Vamos com a Nanda News, o seu resumo da semana. O nosso resumo começa na segunda-feira, o dia que a extremista Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal em Brasília. O mandado de prisão dela foi expedido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Sarah Winter, que na verdade se chama Sara Giromini, é líder do Acampamento 300 do Brasil, que é de extrema-direita e apoia o presidente Jair Bolsonaro. Você já deve ter visto alguma coisa na internet sobre eles, alguns vídeos, e um deles, inclusive, eles fazem uma marcha que parece bastante com as marchas que eram feitas pela Ku Klux Klan nos Estados Unidos, um grupo supremacista branco. Bom, ela é uma das investigadas no inquérito das fake news, que apura ataques e ameaças a ministros do STF. Só que, na verdade, esse pedido de prisão dela saiu de outra investigação. É um inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Aí na quarta, ela saiu da superintendência da PF e foi transferida para o presídio de Brasília, e ela tá lá até agora. Nessa sexta, o Supremo autorizou mais 5 dias de prisão para Sarah Winter. Terça-feira a gente foi agraciado com uma notícia maravilhosa, gente. Se bem que em outros dias da semana a gente teve outras notícias positivas. Mas enfim, um estudo de Oxford encontrou o primeiro remédio que consegue reduzir as mortes por coronavírus. De acordo com pesquisadores britânicos, teve uma redução em 1/3 das mortes de pacientes que precisavam de oxigênio, ou seja, pacientes graves, e que tomaram o remédio dexametasona. O remédio é barato e o Ministério da Saúde britânico disse que vai começar a distribuir. Mas calma. No dia seguinte, a Organização Mundial da Saúde disse que a dexametasona é um avanço e que ela é capaz de salvar vidas, mas pediu cautela. Ela disse que não adianta nada sair correndo para alterar os protocolos médicos. É importante a gente lembrar que esse remédio é um anti-inflamatório pesado, então ele precisa ser administrado com supervisão técnica. E outra coisa, ele foi usado em pacientes graves. Deu resultado, é uma boa notícia, mas a gente precisa dar uma segurada na emoção, né? Também na quarta-feira, a OMS anunciou que parou com os testes com a hidroxicloroquina. Os testes, na verdade, já tinham sido suspensos no dia 25 de maio e depois retomados, mas agora a organização chegou à conclusão de que não tem evidência científica nenhuma que comprove que o remédio é eficaz, então parou com os ensaios de vez. É aí que tá o negócio, gente. Chegamos na quinta-feira, o dia mais agitado da semana. Tudo resolveu acontecer na quinta-feira. Eu acordei 8h30 da manhã com a notícia de que Fabrício Queiroz tinha sido preso em Atibaia. Aparentemente, Atibaia virou um point político e a gente tá descobrindo isso com o tempo. Ele tava na casa do Frederico Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro. Ananda, vi que tá todo mundo falando desse Queiroz faz um tempo já, mas não acompanhei direito, não sei muito bem o que aconteceu. Então senta, que lá vem a história. O Queiroz era assessor do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República. Ele começou a ser investigado lá em 2018, quando o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, percebeu uma movimentação atípica ali na conta dele. Ele já tinha sido assessor e motorista do Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual. Essa movimentação atípica era de R$1.200.000, sendo que o salário do Queiroz na Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, era de um pouco mais de R$8.500. Detalhe, uma dessas transações envolve um cheque de R$24.000 para Michele Bolsonaro. Sim, a nossa primeira-dama. Na época, o Bolsonaro disse que isso não tinha nada a ver com ela, que era a devolução de um empréstimo de R$40.000 que ele tinha feito para o Queiroz. Essa investigação que prendeu o Queiroz apura um suposto esquema de rachadinha, que é quando os funcionários da Assembleia devolvem parte do salário deles para o deputado. Por exemplo, nesse caso, a devolução do salário do Queiroz para o Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio disse que tem provas suficientes da existência de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e obstrução de justiça. Os investigadores falaram que a prisão preventiva era a única forma de impedir que o Queiroz e a esposa fugissem ou que eles destruíssem as provas. Bom, eu falei pra vocês no começo que o Queiroz estava na casa do Frederico Wassef, que é o advogado da família Bolsonaro. Pois é, em setembro de 2019, ele falou numa entrevista pra Globo News que ele não sabia onde o Queiroz estava. E numa entrevista pro UOL, dia 20 de maio, ou seja, há um mês, ele falou, bem que o Queiroz podia aparecer, né?
Agora, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro tá no presídio de Bangu e a defesa dele tá pedindo prisão domiciliar. Os advogados citaram um câncer de próstata, uma cirurgia feita no intestino há 2 meses e o risco de contágio do coronavírus, já que o Queiroz é grupo de risco. Vamos ver onde que essa história toda vai dar. Também na quinta-feira, eu falei pra vocês que não foi um dia calmo, Abraham Weintraub saiu do Ministério da Educação. Depois de 14 meses de polêmicas, erros de português e ataques a outros poderes, Jair Bolsonaro decidiu tirar o Weintraub do MEC. Agora, não mais ministro, ele foi indicado ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial. E se ele for aceito, ele vai ficar lá em Washington só até outubro. Mas de acordo com o que os interlocutores do presidente têm falado nas redes sociais, esse cargo não é um consolo porque o Bolsonaro tirou o Weintraub do MEC. Na verdade, não. É uma tentativa de tirar o ex-ministro da Educação aqui do Brasil para que ele não seja preso pelo Supremo. Vocês lembram que eu falei pra vocês aqui já no Ananda News que durante uma reunião ministerial o Weintraub se referiu aos ministros do Supremo como vagabundos, né? Pois é, veremos. Na sexta-feira, o Brasil passou a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E olha só, foram 55 mil novos casos em 24 horas e 1.221 mortes. Isso tudo segundo o consórcio da imprensa. O UOL, Folha, Estadão, G1, o Globo e Extra se juntaram para divulgar as informações obtidas nas secretarias de saúde. Enquanto isso, com esses números absurdos do coronavírus, o futebol voltou no Brasil. Flamengo e Bangu se enfrentaram pelo Campeonato Carioca na quinta-feira no Maracanã. Lembrando que ali no estádio tem um hospital de campanha para atender as pessoas contaminadas pela Covid-19. No mesmo dia em que Flamengo e Bangu jogavam, 2 pessoas morreram ali no hospital de campanha. Bom, gente, esse foi o nosso Ananda News dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa aconteceu, eu tentei dar uma resumida básica aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Então é aquela coisa. Compartilhe o programa com todo mundo, me conta aqui nos comentários o que você achou e semana que vem a gente tá de volta. Beijos. Essa semana a gente... Esqueci. De paz... Marília Mendonça no meio da gravação. Precisa de hidroxicol na quinta-feira, porque eu tô olhando pra mim, não pra câmera. Envolve. Odeio essas motos. Ele era assessor e... que era um... em setembro... E... esqueci. Mas... e olha que...